nós vamos iniciar essa série de mensagens que estamos chamando de favorecidos. Eu confesso para os irmãos que quando eu pensei nessa série, o título inicial que veio ao meu coração foi O Favor de Deus. Mas meditando, eu acho que ficou mais prático e mais resumido assim. Por que favorecidos? Porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, presta atenção, todas as coisas contribuem. Em outra versão da Bíblia diz, concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não diz, olhe bem para mim, que são algumas coisas que contribuem para o bem. A palavra não diz que são as coisas boas que acontecem na nossa vida que contribuem para o nosso bem. Porque a gente tem essa sensação, né? Que as coisas boas cooperam para o nosso bem. Não, a palavra diz que são todas as coisas. O que eu concluo? Que as coisas boas e até as coisas ruins, desagradáveis, pela palavra de Deus, por esse princípio, contribuem para o meu bem. Ou seja, me favorecem as coisas boas e as coisas ruins. Então, favorecidos são aqueles que têm isso aqui como princípio na sua vida. As coisas que foram agradáveis na tua história, deixa eu te dizer, contribuíram para o teu bem. Mas as coisas desagradáveis também na tua história contribuíram para o teu bem, para o teu crescimento. Quando a gente olha para a história da comunidade, né, gente? Meu Deus, como essa palavra se cumpre em nós. Lembre como é que estava o mundo 3 anos atrás. Você lembra a confusão que estava? Julho de 2021. Eu falava isso no culto das 7 da manhã, né? Gente, tudo era desfavorável para o início de uma igreja. A gente não podia se reunir fisicamente, presencialmente. Estava proibido. Vocês lembram? Era o pico da segunda onda da pandemia. Aliás, eu lembrava no culto das 7 da manhã, né? Como a nossa classe política brincou com a gente, né? Vocês lembram? Eu lembro que quando a pandemia começou, eu e minha família, a gente estava no sul do Brasil. E a gente teve que voltar às pressas para Aracaju, a passagem era para o final de semana, a gente teve que ir para o aeroporto, desmarcar, ficamos horas no aeroporto esperando para ver se encontrava uma passagem. E aquela coisa maluca, né? Quando chegamos em Aracaju, disseram para a gente, agora vocês têm que ficar de quarentena. E a gente ficou todo aquele tempo sem conseguir sair. Os irmãos da igreja que iam fazer compra para a gente, porque tinham que ficar de quarentena. E vocês lembram como foi, né? Estou falando de março de 2020. Aí era um mês de eleição, né? Aí assim, do nada, rapidinho, o vírus desapareceu. Entre agosto e outubro. Era político fazendo reunião em todo lugar. Chegou outubro, que era o mês de eleição, pronto. Todo mundo podia ir votar. Chegou novembro, o vírus volta. Aí foi pior. Vocês viram o que aconteceu, né? Foi exatamente nesse clima. A gente não podia se reunir. Eu lembro que a nossa primeira reunião, congregando as pessoas, foi numa live, eu e minha esposa. E a primeira reunião que a gente fez de culto mesmo, foi aqui no salão de festa Selma Duarte. A gente teve que pinçar algumas pessoas. A gente tem essa imagem lá no nosso YouTube, procure lá. Todo mundo de máscara. Gente, como é que começa uma comunidade cristã, uma igreja desse jeito? Tudo era desfavorável. Foi assim que começou a comunidade Farol. Aí a gente fez a primeira reunião no salão de festa Selma Duarte. Aí na segunda reunião, eu já tinha pegado Covid e peguei de novo. Aí não podia fazer. Aí a gente fez a segunda reunião lá em Itaporanga, na casa do pastor Ed e da pastora Andréa.
Foi lá na casa deles que eles fizeram o segundo culto. Aí a turma do Ministério de Louvor, todo mundo foi para lá, usou lá o cenário, fez o segundo culto. Foi assim. Até que no dia 11 de julho, a gente conseguiu alugar um salão a 2 quadras daqui. Salão de festa Ana Rabelo. A gente conseguiu fazer um contrato, porque assim, quando a gente fechou o contrato, não podia ainda reunir as pessoas, né? Os salões de festa estavam proibidos de fazerem o que estava acumulado, né? De festa de aniversário de 15 anos, casamento e tal. Quando a gente fechou o contrato, a gente iria usar o salão quinta e domingo. Domingo de manhã e domingo à tarde. E na quinta de noite. Quando a gente acabou de celebrar o contrato, aí saiu, os decretos iam saindo assim a conta-gotas, né? Aí saiu o decreto dizendo que podia se reunir 50% do público. Aí a dona do salão ficou desesperada. E agora, pastor? Vou ter que fazer as festas acumuladas. E a gente disse, vai acontecer. Aí o que acontecia, às vezes tinha festa de aniversário e casamento na sexta e no sábado. Aí a gente tinha um culto na quinta, aí desmontava a igreja toda, guardava numa sala e acontecia a festa sábado, ou sexta e sábado. Aí às vezes a festa de sábado acabava de madrugada. Aí os irmãos iam para a porta do salão. Tem aqui muitos irmãos que fizeram isso, 4:30 da manhã, para desmontar o restante da festa, para a gente ter culto 10 da manhã. Tudo desfavorável. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, ou eu vivo isso na minha vida, ou eu vivo isso para me favorecer, por isso que essa série de mensagens, o título é Favorecidos, para o meu favor, para me favorecer, como princípio eu tenho que usar isso. Ou então, como muitas pessoas vivem se lamentando, né? Como se o sofrimento fosse uma condição lhe imposta, você não pode sair daí. Eu dizia isso nos cultos, no culto das 7 da manhã. Toda pessoa, eu vi essa frase essa semana, toda pessoa forte que você conhece, olhe bem para mim, toda pessoa forte que você conhece, teve um passado difícil. Irmãos, ninguém pede conselho de gente fraca. Você pede conselho de gente que a vida é maratonar Netflix? Você não vai pedir conselho de gente que é mais fraca que você, meu irmão. Você só pede conselho, você só vai se aconselhar, você só tem como referencial gente que tenha, pelo menos, mais robustez emocional, espiritual, profissional que você. Conversa com essa pessoa e você vai ver, sabe o quê? Como marca na vida de pessoas que para você, na tua análise, é alguém forte, essa pessoa teve um passado desafiador. Mas como todas as coisas contribuem para o bem, torna essas pessoas o que, gente? Favorecidas. Os favorecidos são aqueles que venceram. Os favorecidos foram aqueles que superaram. Sabe quem é favorecido? Quem conseguiu superar uma enfermidade muito grave na sua vida. Hein, Márcio? Esses são os favorecidos. Eu falava aqui no culto das 7 da manhã, falando sobre o nosso irmão que é diácono, o Solierte, a Fabiola, sua esposa. Acompanhei na vida deles um momento de enfermidade que eles viveram. Ela precisou fazer uma cirurgia muito delicada no cérebro. E o tempo depois de recuperação. No final do culto eu falava aqui com eles, vocês são favorecidos. Por quê? Porque aquilo que parecia ser sua morte fez com que Jesus mudasse sua sorte. Favorecido é esse. Sabe por que se você se sente à vontade em algum momento difícil da sua vida, você diz, eu vou procurar o pastor Zoar para pedir a ele um aconselhamento pastoral? Por que você faz isso? Porque você acha que eu tenho alguma coisa para te aconselhar. Mas você já deve ter ouvido desse altar eu contar como foi que eu superei um acidente, 3 meses no hospital.
Favorecido, meu irmão, não é quem teve vida leve. Os favorecidos é aqueles que usam isso aqui como um princípio. O entendimento que eu tenho é que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Esses são os favorecidos. Ontem, quando eu estava preparando a mensagem, meu amigo Manuel, ele é professor de judô. E veio assim um insight, né? Tem um princípio no judô. E qual é o princípio do judô? O mínimo de esforço, o máximo de eficiência. Eu disse para ele, meu amigo, explica isso para mim. Aí ele trouxe um pouquinho a história do Jigoro Kano, né? Que é o mestre que idealizou a filosofia do judô. E ele trouxe algo que eu não sabia, né? O Jigoro Kano, ele não conseguia se adaptar em nenhum esporte, por um simples motivo: sua condição física. Me corrija, viu, Manuca? 1,57 m, 48 quilos. Imaginou, gente? Um homem com 1,57 m, 48 quilos, como é que luta em qualquer esporte? Vocês sabem que no Japão, né? É o berço das artes marciais, né? Então esse cara montou um esporte. Qual é a ideia do esporte? Se aproveite do tamanho do seu oponente. Se tem alguém aqui que faz judô, sabe disso. Se aproveite do peso do seu oponente e use isso em seu favor. Por isso, o mínimo do esforço, máximo da eficiência. Aí o Manuca me mandou alguns vídeos, muito interessante, gente. Uns lutadores desse tamanho aqui, ó, tipo o tamanho do Jigoro Kano, né? Enfrentando uns Golias da vida. Gente do céu. E lá vem o Golias, né? O cara só se aproveita do peso, da velocidade e do tamanho. Para quê? Para dar o golpe perfeito. Sem fazer muita força, tá? Eu entendo, irmãos, que aqueles que entendem a máxima do que é ser favorecido, têm essa compreensão, olhe bem para mim, a compreensão de que tudo vai me favorecer. Tudo vai concorrer e contribuir para o meu bem. Mesmo aquelas batalhas, sabe aquele momento na sua vida que você olhou e disse, meu Deus, como é que eu vou sobreviver a isso? Como aquele momento de fatalidade que você viveu. Como aquele momento da enfermidade chegou na tua família, ó, e bateu a porta e você não sabia o que fazer depois. Eu lembrava para os irmãos aqui das 7 da manhã, quando a gente descobriu a enfermidade da minha mãe. E quando aprove ao Senhor a levar. Como foi? Desafiador para todos nós. Mas se a palavra de Deus me diz que todas as coisas contribuem para o meu bem, eu preciso não apenas crer nisso, olhe bem para mim, eu preciso viver isso. De que mesmo quando a enfermidade chegou na família, mesmo aquela separação, mesmo aquela traição, mesmo a perda do emprego, mesmo quando sua empresa quebrou, se todas as coisas cooperam para o bem, o problema, irmãos, é que a gente quer analisar o momento apenas por um instante. A gente precisa analisar a nossa vida por um processo, entenda isso. A nossa vida, ela deve ser analisada não por um momento, um instante, mas por um processo. Como eu disse aqui, olhar para a comunidade Farol em julho de 2021, tudo era desfavorável. 3 anos depois, qual é a conclusão que a gente chega? Deus nos favoreceu. Olhar para a vida do Zoar em maio, junho e julho de 2006, tudo era desfavorável. Aliás, desfavorável demais. Era certo que eu não voltaria a andar, era certo que eu possivelmente não teria os meus 2 braços, tudo era desfavorável. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. É isso que me favorece. É isso que não me prende a um lugar. Há 2 semanas atrás eu terminei uma série de mensagens falando sobre palavras, como se libertar de palavras malditas. E tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, a minha vida não vai para frente porque infelizmente parece que tem uma maldição na minha vida. E eu entendo, pastor, que a minha mãe e meu pai não tinham sabedoria, eles lançaram palavras de maldição. Isso é o desfavorável. A questão é, o que eu faço com aquilo que parece desfavorável para mim?
Como eu recebo o favor de Deus quando as coisas parecem desfavoráveis para mim? Quando você perdeu o emprego, quando aquele filho ficou doente, quando essa enfermidade bateu a tua porta. Porque o favor de Deus, que me torna alguém favorável, né? Que nos torna favoráveis, é esse favor que fará a diferença como a minha vida vai prosseguir. Para elucidar isso melhor, e eu quero ser bem rápido, porque o nosso tempo está bem resumido, eu quero trazer um exemplo muito prático da Bíblia, né? Já que eu falei da filosofia do judô, né? Que pessoas pequenas se beneficiam mesmo lutando com pessoas maiores, gigantes. Eu penso que o exemplo mais clássico que a gente pode ver na Bíblia é de quem, gente? De Davi. Então convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 48. Olhe essa cena, veja se era favorável a Davi ou não essa cena. Quero que você analise comigo o que você vai ler agora, veja se era favorável ou não. Davi era um garoto, gente, entre 16 e 17 anos, tá? A palavra diz que ele era ruivo, de boa aparência, um jovenzinho. E a Bíblia diz que desafiou Israel, o exército de Israel, esse gigante. Essa história todos nós conhecemos, né? Desafiou Israel o tal do Golias. Quem era Golias, gente? Antes da gente ler o versículo 48, olha a definição física de Golias. Capítulo 17, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias era de Gate. Veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Quanto, gente? 2,90 centímetros. Vamos ver quem são os grandões daqui. Afonso, você tem quantos metros, meu irmão? 1,80. Eu sei que você já surpreendeu. Afonso é tipo zoar, né? Meio tímido. Você se importaria de você ficar em pé para eu ver a tua altura? Agora que eu te peguei, não foi, Afonso? 1,80. Rapaz, você é alto pra caramba, viu? Obrigado, meu irmão. Sei o quanto foi desafiador para você se levantar. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Afonso. Manuca, quantos metros você tem? 1,87. Tem mais 7 centímetros que você. Fica em pé aí, Manuca. Bicho, é alto, viu? 1,87. Obrigado, meu amigo. Hã? Wesley, cadê? Sonoplasta, cadê o Wesley? Sonoplasta. Tá ajeitando o som por aí, né? Um em quanto? Quantos metros você tem? Vem aqui perto de mim, Wesley. Eu tenho 1,74 m, gente. A Dani disse que não, que é 1,73 m, para ficar mais alta que eu. Também com salto, né, gente? 1,93, igual o irmão mais alto que estava aqui no culto das 7 da manhã. Bicho, você é alto demais, viu? 1,93? Golias tinha 1 metro acima de você. Valeu, obrigado. Golias tinha 1 metro para cima. É isso que a palavra... Depois você lê em casa o restante das coisas que a Bíblia traz definindo quem era Golias. Fala da armadura dele, fala do peso da lança que ele carregava na mão. O peso da lança dele era quase o peso do Jigorokano, meu amigo. Era esse cara aqui que Davi tinha que enfrentar. A palavra diz, vou ser bem resumido, tá, gente? Preste atenção. A palavra diz que o pai de Davi chama Davi e diz assim para ele: ó, já tem quase 40 dias que os teus irmãos estão no campo de batalha e eu preciso que você traga notícia deles. Preparou alguns pães, preparou alguns bolos, diz que fez 10 queijos para presentear os oficiais e manda Davi ir levar e depois trazer notícia dos irmãos. Davi tinha 3 irmãos no exército, tá? De Saul, 3 irmãos, os 3 mais velhos. Davi era o caçula. Quando Davi chega lá, a palavra diz que ele ouve Golias gritando, falando, desafiando o exército e dizendo: olha, eu quero alguém, que vocês enviem alguém para eu lutar, para lutar comigo. E Davi, quando chega e ouve aquilo, ele diz: não, não é possível, não é possível que vocês estão aguentando ouvir isso. Quem é esse incircunciso
Incircunciso, tá, gente? Tem a ver com a aliança que o povo de Israel tem com Deus, que é a aliança na carne, né? Quem é judeu tem a aliança da circuncisão. Quem não tem essa aliança é chamado de incircunciso. Então Davi diz assim: quem é esse que não tem aliança com Deus? Para desafiar a gente que tem aliança com Deus. Diga ao rei que não se preocupe, que aqui tem alguém para enfrentar o tal do Golias. A Bíblia diz, gente, que quando Golias gritou o desafio, todos os soldados de Israel se esconderam com medo. Essa foi a cena que Davi viu, né? Golias faz o desafio e os soldados, ó, todo mundo se esconde. O rei, quando fica sabendo de que ali tinha alguém, ele diz: opa, está todo mundo covarde, chama esse alguém para cá. Só que a Bíblia diz que antes de Davi entrar para falar com o rei, ele soube, preste atenção, de que o rei tinha prometido 3 recompensas para o homem que desafiaria o gigante. Quais eram as 3 recompensas? Quem enfrentar Golias, casa com a filha do rei. Quem enfrentar Golias, o rei torna esse homem muito rico. Quem enfrentar Golias, o rei faz com que esse homem e sua família nunca mais paguem imposto. Acho que essa era a melhor parte, né, gente? Todos os soldados de Israel ignoraram as recompensas. Todos. Davi não. Davi, quando fica sabendo, chega para o soldado e diz: o que é que vai ganhar mesmo? Aí o irmão dele mais velho, Eliabe, vê Davi conversando com o soldado e perguntando. A palavra diz que Eliabe chega nele e diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Você é um presunçoso. Você só veio para aqui, para esse lugar, para ficar bisbilhotando a guerra, a batalha. Com quem é que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? O que foi que Eliabe fez, gente? Desdenhou Davi. Tipo assim, o que você tem para fazer, ô amiguinho? É só cuidar das poucas ovelhas do pai. Você está fazendo aqui o quê? Só que a palavra diz, gente, que Davi, antes de sair de lá, ele deixou as ovelhas sendo cuidadas por um colega, um amigo pastor, porque Davi não era irresponsável. Quando o irmão dele diz para ele: você é um presunçoso, ele olha para o irmão e diz assim: o que foi que eu fiz agora? Só estou conversando. Naquela época, gente, irmão mais velho era um referencial. Davi teve que ser insultado pelo seu irmão. Tá, quando ele termina aquela conversa com o irmão, ele entra na tenda do rei. E o rei, quando o vê, possivelmente, né, gente, olhou assim de cima a baixo, viu o tamanho dele e disse: não é possível. Não é possível que na mão desse menino que está a solução. Saul chega para ele e diz: meu filho, você é apenas um jovem. O tal do Golias é um guerreiro. Mais ou menos assim, você não tem condições. O que é que está acontecendo nesse momento, gente? O líder de Davi está o quê? Desacreditando dele. Já viveu situações assim na sua vida? De alguém que deveria acreditar em você, desacreditar de você? E quando isso, gente, vem de um líder, de uma líder, de alguém que para a gente é um referencial, quantas pessoas que podem ter parado no momento da sua vida e dizem exatamente assim: pastor, mas era meu líder, deveria ter acreditado em mim. Que tal? Que tal você usar isso para te favorecer? Porque foi o que Davi fez. Quando o rei, o líder dele, diz para ele assim: meu filho, desista, você é só um menino, o cara é um gigante, ele é um guerreiro. Davi diz para ele: deixa eu contar um negócio para o senhor. Eu sou pastor de ovelhas. Quando eu estou cuidando lá dos meus rebanhos, e vem um urso e um leão, e pega uma ovelha e sai com ela na boca, eu vou atrás dele e tiro a ovelha da boca. E quando ele se volta contra mim, eu pego na juba dele e o mato. O que é que vocês acham que
Saul deve ter pensado nesse momento: esse aí é pescador. Hã? Que história é essa, menina? Ele disse: é isso mesmo. Tomo conta de ovelha. Quando uma ovelha minha é capturada por um urso, por um leão, eu vou lá, tiro da boca. Se ele se voltar contra mim, eu vou lá e eu mato. O mesmo Deus que me deu esse poder de resgatar a ovelha da boca do urso e do leão, Ele vai me dar a capacidade de enfrentar esse gigante. O rei olha para ele e faz o quê? Você está dizendo: mas meu filho, deixa eu te ajudar. Tá bom, você quer ir? Era mais ou menos assim, né? A gente não tem outra opção, vai você mesmo. Mas deixa eu te ajudar, pega aqui minha armadura. E a palavra diz que ele tenta colocar, né? Couraça, capacete. A palavra diz que quando Davi pegou a espada e colocou aqui e tentou andar, a armadura era tão pesada que ele não conseguia caminhar direito. E diz para o rei: ô rei, numa boa, tá? Não dá não para ir com isso aqui. Você vai como? Eu vou com o que eu tenho. Eu sei rodar essa tiradeira aqui. A palavra diz que ele sai dali, pega 5 pedras, coloca no seu alforje e caminha em direção de Golias. A Bíblia diz que quando Golias está chegando, que vê quem é seu oponente, vamos lembrar? Foi insultado e desprezado pelo próprio irmão mais velho. Foi desacreditado pelo seu líder. E agora a palavra diz que quando Golias vê Davi, a palavra diz que ele o insulta. E não apenas isso, olhe bem para mim. A Bíblia diz que ele o amaldiçoa pelos seus deuses. Meu irmão, minha irmã, já imaginou o que é você enfrentar um desafio na tua vida e alguém te amaldiçoando? Hã? Aí não tem nem como ter nenhuma perspectiva diferente, né, gente? Porque era Golias. Então, a palavra diz que quando Golias via o Davi, ele insulta Davi e o amaldiçoa nos seus deuses. E Davi olhou para tudo isso e disse: ó, meu irmão me insultou, o meu líder me insultou, e Golias, eu vou esperar alguma coisa? Não, deixa ele falar o que ele tem que falar. Quando Golias termina de falar o que ele estava falando, Davi disse para ele: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, e tipo assim, né, fala o que você quiser, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, que vai me entregar você e todo esse exército aí. Deus vai entregar isso nas minhas mãos. O que é que Davi estava dizendo? Tudo que parece ser desfavorável a mim, Deus vai usar em meu favor. Os insultos que você já recebeu na sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai usar isso para te favorecer. Pessoas que não acreditaram em você, Deus vai usar isso para te favorecer. Irmãos, ou nós cremos nisso, ou então ficaremos presos. Aonde, gente? Nos insultos das pessoas, nos desprezos das pessoas. Pastor, mas foi meu pai, foi minha mãe, foi alguém que tinha autoridade espiritual sobre a minha vida, foi minha líder, não importa. Ou nós entendemos, irmãos, que tudo isso vai nos favorecer, ou então nós ficaremos presos, aquilo que eu ministrei quinta-feira passada, né? Ou então ficaremos presos no lugar do nosso passado e numa prisão que outra pessoa preparou para a gente e a gente aceita. Ou então a gente faz como Davi. Olha isso aqui, gente. Os insultos do irmão mais velho de Davi o favoreceu. O descrédito do seu líder o favoreceu. O desprezo, o insulto e maldições de Golias favoreceram Davi. Sim ou não, gente? Sim. Quando eu estava preparando essa mensagem para a parte final,
Eu lembrei que tem uma parte aqui dessa história que a palavra diz, quando Davi chega, tem um comentário entre os soldados, quando Golias começa a falar. Eles começam a dizer uns para os outros: vocês viram o tamanho do homem? Vocês viram o homem? Que estava todo mundo impressionado com o tamanho de Golias, né? Eu achei isso curioso, né? Porque eles estavam pensando assim: vocês viram o tamanho do homem? E sabe o que Davi estava pensando? Vocês viram o tamanho da cabeça dele? Não tem como errar de jeito nenhum. Hã? Como é que eu me favoreço, gente, de uma situação que me está desfavorável? Mudando a minha visão. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que se apresente a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional, ou seja, culto inteligente de vocês. E não se amoldem ao padrão do mundo. Ou seja, não se amoldem àquilo que o mundo está tentando encaixotar vocês. Entenda, tá? Toda palavra desfavorável que um dia você recebeu da tua mãe, do teu pai, de uma chefe, de um chefe, toda palavra desfavorável que alguém não acreditou em você, tudo isso é alguém tentando fazer o quê? Te moldar numa caixinha. É isso que a palavra diz. Não se amoldem ao padrão do mundo. Mas faça o quê? Mas transforme-se. Como, pastor? Pela renovação da mente. Tudo que Davi ouvia era desfavorável. O que ele fez? Ele renovou a mente dele para pensar diferente. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, acho que as coisas não dão certo para mim porque tem alguma maldição sobre a minha vida. E sabe quando é que fica pior, gente? Quando alguém diz assim: eu acho que é uma questão espiritual. Aí pronto, o que é que você vai fazer com a questão espiritual? Hã? Porque se é espiritual, eu não mexo no espiritual. Aí eu preciso de alguém que tenha autoridade para isso, né? E tem gente que pega isso aqui, ó, e vai para um lugar confortável da sua vida, que é até doloroso, tá? Mas é confortável. E fica ali dizendo: não tenho muito o que fazer. É uma maldição, eu resolvo como uma maldição? Meu pai e minha mãe, pastor, lançaram uma maldição sobre mim, como é que eu resolvo isso? Tem gente que há anos, tá? Está massageando esse tal desse lugar de uma palavra desfavorável, até de maldição, como Golias fez com Davi. O que Davi fez? A palavra diz que ele não se amoldou àquele padrão. Como eu faço isso, pastor? Renovando a minha mente. A palavra dessa manhã, gente, é uma palavra para renovar a sua mente. Não aceite caixas que tentaram te colocar. Porque às vezes essas palavras é para colocar a gente moldado dentro de uma caixa, né? Como é que eu faço isso? Eu me transformo renovando a minha mente. Como é que Paulo termina? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu chamo esse lugar de quê? Lugar do favor. Lugar do favor. Você já teve um professor que não acreditou em você? Eu já. Você já teve um líder que disse que você não ia conseguir ir adiante? Eu já. Você já teve alguém da sua família que você contou alguma coisa assim, a pessoa meio que deu aquela risadinha de canto de boca, pensando, tipo Saul fez com Davi: não, meu filho, você não vai conseguir, é Golias. Já viveu isso? A pergunta de Deus para mim e para você nessa manhã é: o que a gente faz? Olhe bem para mim. O que a gente faz com o que Eliabe está falando comigo? O que a gente faz com o que Saul está falando comigo? O que a gente faz com o que Golias está falando a meu respeito? Eu preciso tomar uma decisão, meu irmão. Sabia que isso quebra maldição na nossa vida? Quando a gente decide fazer algo sobre aquilo que o meu pai e minha mãe falaram comigo, isso quebra a maldição. Quando eu decido fazer algo diferente com aquilo que uma tia amarga falou algo contra a minha vida, por causa da amargura dela, eu tomo uma decisão. Eu estava terminando essa mensagem e eu pensei: meu Deus, como é que eu defino os favorecidos? Aí sabe o que veio na minha mente? Hebreus capítulo 11, versículo 34.
Quem são os favorecidos, gente? Hebreus 11 é o texto áureo da fé, né? Fala, é a galeria dos heróis da fé. Ali fala de todos os heróis da fé. No versículo 34 a palavra diz: quem são os favorecidos? Aqueles que da fraqueza tiraram força. Esses são os favorecidos. Entenda que o favorecido não é quem tem sorte não, tá? Favorecido nem quem tirou a sorte grande, não. Favorecido é quem da fraqueza tirou força. Favorecido não é quem, graças a Deus, conseguiu, ao invés de estudar numa escola pública, estudou numa escola particular e teve tudo, graças a Deus, de uma boa educação. Esses também enfrentaram muitas lutas. Porque a gente tem o costume, né, gente, de olhar para as nossas batalhas e achar que as nossas batalhas são as mais terríveis. Ah, se eu tivesse estudado numa escola melhor, se os meus pais tivessem condição de ter me dado uma educação melhor. Porque tem gente que acha que ser favorecido é isso. Favorecido é isso aqui, ó. Hebreus 11, 34. É quem da fraqueza tirou força. Foi o que Davi fez. Golias, Davi. Aquele homem tirou da fraqueza a sua força. Vamos terminar a história? Vocês lembram, né? Eu estava assistindo um documentário, cientistas da área da física fazendo essa análise. Por que a pedra derrubou Golias? E aí é maravilhoso, né? Quando você vai explicar a Bíblia através da ciência, eles explicavam o nível de força que aquela pedra alcançou a testa do gigante. E é muito interessante, porque eles falam que quando Golias vem correndo na direção de Davi, aí já há um aumento de força, né? Sabe o que é isso, né? Dois corpos em velocidade se juntando. A palavra diz que Davi se aproveitou disso, porque quando ele viu Golias vindo correndo na direção dele, o que ele fez? Vou aumentar minha força também. E os cientistas estavam explicando isso. A velocidade que aquela pedra caiu quando os dois corpos em velocidade se aproximam. E aí Davi juntando mais força acumulada. Tá tudo ciência, tá, gente? E é demais esse documentário, explicando, porque a palavra diz que quando Davi solta a pedra, a palavra diz que a pedra crava no crânio do gigante. Houve um acúmulo de força na projeção de Golias, aquela história lá do judô, tá, Manuca? Você usa a força do seu oponente. Então, o tamanho de Golias projetou força, a altura dele projetou força, a velocidade que ele correu projetou força, e Davi se aproveitou. Tipo assim, né? Eu sou um franzinil, mas eu vou também acumular força. E quando ele soltou a pedra, a palavra diz que a pedra veio e cravou na testa do gigante. E eu gosto demais dessa descrição, pois a palavra diz que o gigante cai com o rosto no chão. Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Cai de cara no chão. O que é que Davi faz? A palavra diz que ele fica em pé diante do gigante. Gigante com a cara no chão. Ele se abaixa, tira a espada do gigante. Vocês lembram que que Saul disse que ele podia usar a espada dele? Acho que Davi tinha pensado, não, Deus vai me favorecer tanto que eu vou usar a espada dele. Gente, quem em sã consciência, antes dessa cena de Golias com a cara no chão, ia pensar que aquele menino ia conseguir chegar tão perto do gigante a ponto de tirar a espada dele? Quem? Tira a espada do gigante. E a palavra diz que ele então termina o que Deus tinha começado, com a própria espada do gigante. Não foi com a espada de Saul. Porque quando Deus quer favorecer alguém, olhe bem para mim, quando Deus quer favorecer alguém, Ele usa as armas que tentaram contra você, para te favorecer. Eu vou ministrar sobre isso nos próximos domingos, tá? Já vou adiantar as mensagens. Quando a palavra diz que fizeram uma armadilha para jogar Daniel na cova dos leões, já estou adiantando a mensagem de domingo. Lembra que a palavra diz? Que aqueles que montaram a armadilha, aquela cova que foi preparada para Daniel, lembra que a Bíblia diz? Foram eles que foram jogados lá. Já vou adiantar a mensagem do outro domingo. Lembra quando a palavra diz que Amã mandou fazer uma forca de
20 metros de altura para que Mardoqueu fosse enforcado? Pois a palavra diz, foi naquela forca que ele mesmo foi enforcado. Por quê? Porque é favor. Favorecido é aquele que da fraqueza tira força. Foi com a espada do próprio gigante que Davi sacramentou a sua vitória. Por quê, pastor? Porque ele tirou da fraqueza força. Você pode dizer amém? Fique em pé no seu lugar. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. E eu quero orar com você e por você nessa manhã, que tem se sentido enfraquecida, enfraquecido nesses últimos tempos. Você que tem dito para o Senhor, meu Deus, eu preciso mudar esse meu jeito de pensar, porque todo esse pensamento que tem vindo sobre mim tem me dominado. Parece que eu não tenho opção. Favorecido é aquele que Deus mostra opções diferentes e você consegue enxergar. Esses são os favorecidos. Favorecida é você que conseguiu superar a última batalha. Você achava que iria sucumbir, o Senhor te deu graça, renovou a tua mente. Meu Deus, como o Senhor te alcançou em um momento que parecia completamente desfavorável para você, um momento que parecia completamente desfavorável para a tua casa, para a tua família. O favor de Deus está sobre a tua vida. Não são palavras contrárias que definirão como será a tua vida daqui para frente. Aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus declarou para o teu futuro, é isso que vai te favorecer. Supere o que um irmão, uma irmã te disse. Supere o que um pai, uma mãe te disse. Supere o que o líder te disse. Receba o favor de Deus sobre a tua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre você. O favor de Deus está estabelecido para que você supere. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. O teu favor é o que abre portas para nós. O teu favor é o que nos tira de uma condição de limbo, uma condição, meu Deus, de desprezo, uma condição às vezes até de maldição. É o teu favor que nos tira desse lugar. Sabe, você que viveu rejeição na sua vida, o favor de Deus te tira desse lugar. Esse lugar não é condicionante para você. O favor de Deus te tirou desse lugar. E é Ele quem abre portas para você. É Ele quem te prepara para esse próximo momento de bênção. Oh, no nome de Jesus. Não para você provar nada para ninguém, tá? Você não precisa provar nada para ninguém. O favor de Deus te tira para que você viva o propósito dEle, viva a bênção dEle. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor que abre portas para nós. O teu favor que nos prepara para um novo momento. É nesse favor que nós queremos viver, meu Deus. Abra sua boca e adore ao Senhor. Abre a sua boca e declare isso com toda a força do seu ser. E diga nessa manhã: eu sou uma favorecida. Eu sou um favorecido, pois o favor de Deus está declarado sobre a minha vida. No nome de Jesus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Da multidão, eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, Ele me levanta. Quem são os favorecidos? Os que da fraqueza tiraram força.
favor, meu Deus. O favor de Deus abre a porta para você. Faz o impossível acontecer. Quando eu estou fraco, é Ele quem me levanta. Oh, você não vai viver a rejeição para sempre. Você não vai viver a rejeição para sempre, o desprezo para sempre. Creia nisso. Ah, meu Deus, obrigado pelo teu favor que nos alcança. Obrigado pela tua graça. Não porque somos merecedores, é graça. Não porque merecemos, é graça. É favor imerecido. Obrigado, Espírito Santo. O teu favor abre portas. O teu favor nos muda de lugar. O teu favor eleva o nosso nível. O teu favor muda o nosso status. O teu favor, meu Deus, nos prepara para um novo tempo. Muito obrigado. Oh, levante as suas mãos e declare isso. Ele faz o impossível acontecer. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Diga, o favor de Deus abre portas para mim. Faz o impossível acontecer. Quando eu estou fraco, é Ele que me levanta. Ministre isso sobre a sua esposa, marido. Esposa, ministre isso sobre o seu marido. Pais, ministre isso sobre os seus filhos. Oh, declare o favor de Deus sobre sua família. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. A bênção do Senhor está sobre a tua família. A bênção do Senhor está sobre os teus filhos. A bênção do Senhor está sobre os teus netos. A bênção do Senhor está sobre a próxima geração. Daqueles que da fraqueza tiraram força. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Se estou fraco, é Ele que me levanta. Maravilhoso, 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 santo e poderoso Deus. Você pode dizer isso, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Diga isso mais uma vez, maravilhoso. Santo e poderoso Deus, maravilhoso, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Pela última vez, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, bendito. Aleluia. Abençoa quem está perto de você com a palavra de bênção. Se for alguém da tua família, dá um cheiro, um abraço e declara a bênção do Senhor. No nome de Jesus. Seja instrumento de bênção. Aleluia. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Amém. Vamos para casa na bênção. Você sabia que mesmo quando a gente recebe não, isso pode nos favorecer? Sabe você que está aí com o coração meio amargo, porque esses dias você recebeu um não bem sonoro? Você ficou assim, meu Deus, como pode? Esse não pode te favorecer. E tem uma história maravilhosa disso, gente. É o nosso pastor, que é vice-presidente da nossa igreja, pastor Ed. Pastor Ed, ele é um oficial militar. E ele disse que logo quando o pai dele faleceu, ele tentou um emprego em uma grande empresa de supermercado do nosso estado. Depois de um chá de cadeira, alguém tinha dito para ele que iria dar a ele aquele emprego. E ele disse que quando chegou lá, ele não só recebeu um não, como a pessoa que o recebeu destratou. E ele disse que saiu dali. Sabe quando você sai com o coração assim encharcado de revolta? E hoje ele disse pra gente, ele disse, ô pastor, a melhor coisa que me aconteceu
foi eu ter recebido aquele não. Hoje ele é um oficial da militar. Aquele não favoreceu sobremaneira. Aí essa semana eu vendo um pastor que eu admiro muito, Luiz Saião. Ele disse que na década de 80 e 90, com muita incerteza no Brasil, ele quis ir embora para o Canadá. E ele disse que estava certo disso, e ele precisava de uma carta, que alguém fizesse uma carta recomendando. E ele foi procurar o líder dele, Russell Shedd. Ele disse que o Russell Shedd tinha sido o professor dele. Ele foi lá, dizer, olha, estou querendo ir embora do Brasil, não vejo aqui estabilidade para continuar com a minha família e quero ir embora para o Canadá. E ele disse que recebeu um não do seu líder. E ele disse que sai chateado, dizendo, era só uma carta, ele só precisava assinar. E ele disse que depois daquele não, hoje, sabe essa Bíblia que você tem aí, a NVI? Essa Bíblia que você tem aí, Nova Versão Internacional. Um dos que preparou essa Bíblia foi Luiz Saião. Ele disse que o Senhor depois disso levou para quase 30 países do mundo. E ele disse, a melhor coisa que me aconteceu foi aquele não. Os nãos às vezes nos favorecem. Você pode dizer amém? Vamos para casa na bênção do Senhor. Aplauda o Senhor por isso. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo aquilo que temos vivido, mesmo as coisas que parecem desfavoráveis, mesmo elas. Eu creio que o teu favor está sobre nós. Obrigado por essa filha e esse filho. São favorecidos nessa manhã, e eu creio. Eu peço a tua bênção de proteção sobre as famílias, no nome de Jesus. Que o teu favor continue alcançando os teus, aqueles que o Senhor ama, no nome de Jesus. E que a tua bênção, meu Deus, que está sobre nós, continue nos favorecendo. Porque de fato, no Senhor, nós somos favorecidos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o teu propósito. Obrigado por isso, meu Deus. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de domingo muito abençoado. Nos dá, meu Deus, uma semana de bênção, de vitória. O mês de julho está começando. Que seja um mês marcado pela presença do teu Espírito Santo e pela bênção do Senhor nas nossas vidas, em todo o tempo, de todas as formas. Obrigado, nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Deus abençoe. Uma ótima